Amado irmão da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração. Glória a Deus. Quero saudar amado irmão na paz do Senhor Jesus. Convidá-lo aí em casa, em família, em célula, a se pôr em pé para que juntos possamos louvar o nome do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Neste dia, Senhor, queremos, Senhor, elevar nossos olhos a Ti, ouvir Tua voz, Senhor, e Te adorar, Senhor. Encha nossos corações do Seu Espírito Santo, Pai, da Sua palavra que é viva. Em nome de Jesus, Pai, receba nosso louvor, receba nossa adoração. Aleluia. Vamos exaltar o nosso Deus. Glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos, Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Sua voz. Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Emmanuel, Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Tu que estás assentado no trono de glória, glórias, aleluia, ao Rei. Tu que estás assentado no trono de glória, glórias, aleluia, ao Rei. Fonte de água viva me leva mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de Ti e menos de mim.
leva mais alto. mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Fonte da água viva me leva mais alto. mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Fonte da água Fonte da água viva viva me leva mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. te adoramos, Emmanuel. Te adoramos, Jesus. 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 Oh. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I'll know you as a father, I'll know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, you I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered and now I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have
I'm gonna sing of the goodness of God. Senhor, Tu és bom, maravilhoso Deus. Tu és um Deus bom. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Honra e glória Te damos, ó maravilhoso Pai. Te damos honra a Ti, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não há outro além de Ti. Adora aí onde você está. Chegue na presença do Senhor e adora a Ele. Glorifica o nosso bom Deus. Adora Ele, adora o Senhor, maravilhoso Deus. Nós Te adoramos, nós Te buscamos, nós Te glorificamos, Senhor. I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I wanna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Ele é um Deus bom. Adora Ele, glorifica Ele. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados irmãos. Bom dia. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, quero convidar o amado irmão a ir no nosso momento de dízimo e oferta. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 de Coríntios 8, de 1 a 5. 2 de Coríntios 8, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um exemplo da igreja de Macedônia à igreja de Coríntios. Nós vemos que a igreja de Macedônia estava passando por um momento de severa pobreza e tribulação. Mas mesmo assim, eles não perderam aquele que é o princípio de generosidade e gratidão. Paulo enfatiza no versículo 4 que a igreja de Macedônia insistiu em dar, mesmo eles passando por momentos difíceis, eles insistiram em dar.
Então eles sentiram-se privilegiados em dar, porque eles sentiram-se gratos pelo que tinham no momento. Eles não tinham muito, mas com aquilo que eles tinham, sentiram-se gratos e privilegiados de dar. Então nessa manhã eu quero convidar, amado irmão, você e eu, não importa a situação em que nós estejamos, não importa se temos muito ou pouco, mas vamos nos firmar nesse princípio de generosidade, nesse princípio de gratidão a Deus. Então vamos dar aquilo que nós temos. Vamos dar com amor e gratidão, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. E vamos nos sentir privilegiados de poder participar naquilo que é a edificação da obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por tudo que nós temos, Pai. Sabemos que o Senhor tem sido nosso provedor, que o Senhor tem estado sempre presente, Senhor. Nos dê, Pai Santo, esse princípio de gratidão, Pai. Que não possamos dar simplesmente quando pensamos que temos muito, mas que possamos sempre dar ao Senhor e nos sentir privilegiados de poder participar dessa obra, Senhor. Deus maravilhoso, queremos orar agradecendo por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, nossas ofertas também podem ser dadas por meio das seguintes plataformas. Temos o M-Pesa e também o ponto 24. O número é este que está passando nesse momento no rodapé. Ou o querido irmão pode aproximar ao seu supervisor ou líder que ele dará melhor informação. Obrigada, tenha um bom culto. Bom dia, amados irmãos, bom estar aqui nessa manhã do domingo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando essa manhã, esse dia que Deus fez para podermos adorar a Ele e ouvirmos a palavra dEle. Você que está aí na sua casa, junto à sua família ou reunido em pequenos grupos, vamos celebrar essa manhã, vamos abrir o nosso coração para que Deus possa falar, possa nos instruir por meio da palavra dEle. Essa manhã nós temos a oportunidade de podermos entrar numa nova série, e a série será sobre as 7 igrejas descritas lá em Apocalipse. Eu espero que essa mensagem, essa palavra possa nos ajudar, nós a fortalecer mais aquilo que é a ordem do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos em poder ir anunciar a boa nova. Estou orando que o Espírito Santo essa manhã fale em nossas vidas, toque as nossas vidas e nos faça como igreja marcar nesses dias. Vamos estudar, vamos ver as características dessas igrejas durante esse período de 7 semanas e de certeza que nós vamos tirar muitas lições por meio de cada uma dessas igrejas que nós vamos aqui estudar. E hoje nós vamos começar com a primeira, que é a igreja de Éfeso. E eu gostaria de convidar a você a ir lá em Apocalipse, no capítulo 2, nos versos 1 até 7. Apocalipse 2, nos versos 1 até 7, e vamos passar a ler juntos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos, e não são, os achaste mentiroso. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor
que odiaste as obras dos nicolaítas, as quais eu também odiei. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar juntos essa manhã, pedindo a presença do nosso bom Deus, para que Ele possa nos orientar, nos direcionar essa palavra, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso bom Deus, nosso Pai, te agradecemos essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos a sua orientação, pedimos, Senhor, que fale. Sabemos dos tempos que nós vivemos, então precisamos da sua direção, Senhor. Precisamos da sua orientação. Nós queremos continuar a ser essa igreja que proclama, anuncia a boa nova em qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso, Deus nos instrui essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, antes de irmos ao tema, antes de começarmos com a nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, descrita no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até 3, me permita fazer algumas observações dos tempos que vivemos hoje, em particular no nosso país. Tempos verdadeiramente atípicos, aonde, por exemplo, lugares como casinos, a quem todos temos um conhecimento claro que muitas pessoas se tornam viciadas de jogos de apostasias e leva até essas pessoas a uma falência. E também lugares onde existe muita promoção da prostituição. De acordo com os nossos dirigentes, esses lugares podem estar abertos e exercer as suas atividades normalmente. Lugares como esses são tempos, queridos, que nós vivemos. São tempos difíceis, tempos em que lugares como esses, pessoas se tornam viciadas, pessoas entram numa falência, a prostituição aumenta nesses lugares. São esses lugares, por exemplo, que os nossos dirigentes, nossos políticos e um pouco por todo o mundo abrem esses lugares para o exercício das suas atividades. E enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, os locais, me refiro em particular, nesse caso em concreto, os locais do culto, aonde os irmãos, aonde as pessoas vão, se concentram para ter a comunhão com Deus, para ter a comunhão com os irmãos, recebendo a palavra de Deus, um lugar onde existe o ensino, um lugar onde existe instrução, um lugar onde existe repreensão, para que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. São esses lugares que ficam interditos, são esses lugares aonde as pessoas não vão para se reunir. Eu penso que é uma reflexão. Ao tratarmos do tema das 7 igrejas, eu gostaria que nós fizéssemos de facto uma reflexão. Meus queridos, eu estou ciente, porque pode haver aquela pergunta: mas igreja, eu posso estar, igreja não está fechada. Estou muito ciente de que a igreja, ela nunca fechou, porque a palavra nos mostra, ali onde estiver 2 ou mais, a manifestação do poder de Deus. Deus se manifesta neste lugar, mas a Bíblia também nos encoraja para que a gente possa se congregar, para que a gente possa estar juntos. Hoje eu tenho visto muito nas redes sociais tanta hipocrisia, mas tanta hipocrisia mesmo, onde as pessoas ficam sempre a dizer: não, mas fiquem em casa, estejam lá em casa. Lá em casa nós iremos estudar melhor a Bíblia. Tanta, mas muita hipocrisia mesmo. Porque tem muita gente que não faz nada. Mesmo quando está em casa, não tinha. Naquele tempo que havia culto coletivo, a pessoa se alimentava só por meio do culto coletivo. Agora imagine só nesse período. Se a pessoa não tinha um exercício, não tinha uma disciplina de fazer essa prática, imagine nesse tempo. Como é que essa pessoa poderá estar
débil. E eu tenho visto a tática que o inimigo tem usado um pouco por todo lado do mundo. O inimigo tem usado de facto essa tática, usando os nossos dirigentes para impedir, para esfriar a fé daqueles que estão em Cristo. Então, vamos pensar juntos, queridos, vamos pensar juntos ao refletirmos esse tema, esse grande tema que Jesus abordou, falou, tirou algumas características dessas 7 igrejas. Vamos refletir nesse tempo, vamos tirar o que nós somos, qual é a igreja que nós somos nesses dias. Ao chegar ao fim, eu tenho certeza que você vai fazer uma análise de qual é a igreja que nós nos enquadramos nesses dias. Pois quando estou a falar de igreja, eu não estou a falar de congregação, eu estou a falar do corpo de Cristo numa maneira geral. O corpo de Cristo de uma maneira geral, retirando barreiras de congregações, mas o corpo de Cristo de uma maneira geral. Então vamos pensar juntos, vamos refletir juntos. Ao trazer essa nota introdutória sobre a igreja e levar aos irmãos, verificar esse tempo que passamos, esse tempo que estamos vivendo sobre a pandemia da Covid-19, como o inimigo tem se aproveitado por meio dos dirigentes a nível mundial de impedir que haja cultos, não é só em Moçambique, em alguns países. Eu já vi uma situação, por exemplo, em Canadá. Então, tem alguns focos, e em particular em países comunistas, isso é um assunto, de facto, muito forte. Então, vamos refletir como igreja. Será esse tempo, como nós temos sido como a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então, será, de facto, uma bela reflexão ao seguirmos essa série das 7 igrejas que são descritas ali em Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3. Amém? Mas vamos ao estudo, vamos ao que nos interessa. É isso que nós queremos falar hoje. Queridos irmãos, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas fazem parte do primeiro conjunto de visões do Apocalipse. E com esta mensagem, Jesus pretende, com esta mensagem, dizer que ele conhece as igrejas e também dá um recado, envia um recado para os cristãos. Amados, segundo o texto de Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 19, quando Jesus fala, ele refere ao João para o passado, as coisas que viste, para o presente, as coisas que são, para o futuro, as coisas que há de vir. Por isso, a validade desta mensagem é sempre e será sempre atual para as igrejas, pois engloba a eternidade além do tempo humano. Amados, cada uma dessas cartas que Jesus mandou e o João escreveu às igrejas da Ásia são dirigidas ao anjo da igreja, ou por outra, pastor, e consequentemente ao povo da igreja naquela cidade. Estas igrejas, na providência de Deus, elas fornecem um modelo de todas as igrejas e de todas as épocas. As características daquelas igrejas são encontradas, pois, em toda a história da igreja na terra, desde o Pentecoste até a volta de Jesus Cristo. Isso é importante. Nós vemos que Jesus se revela ao apóstolo João, falando do passado, falando do presente e também falando do futuro sobre as igrejas. É lindo. Por isso que podemos nós aprender, podemos nós que queremos, como discípulos, continuar a anunciar, proclamar aquele que é, nós podemos aprender
por meio dessas cartas que Jesus escreveu a cada uma dessas igrejas na Ásia Menor. E quando nós vemos Jesus, ele vai referenciar cada cidade ou o nome de cada cidade. Quando se referencia a cidade, vai haver aqui uma indicação de características específicas de cada cidade e a religião que era praticada dentro daquela cidade. Nós vamos ver que aqui é a menção, por exemplo, dessa cidade, a cidade de Éfeso. Aí nós vamos ver as características específicas dessa cidade, qual é a religião que essa cidade praticava. E também Jesus inclui, ao referir a cada uma dessas cidades, Jesus vai fazer aqui algumas inclusões para falar. Jesus vai elogiar, Jesus vai reprovar, Jesus vai aconselhar e Jesus vai fazer a promessa. Amém? Então, hoje nós vamos começar com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Éfeso, ou por outra, desejável. Por que que Éfeso é desejável? Devido à sua localização geográfica. A localização geográfica de Éfeso era desejável e admirável, porque possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. Não só essa cidade era enfeitada por mais lindos templos. Ali também estava o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Este templo era um templo que foi construído todo ele de ouro. E havia também algo interessante dentro daquela cidade. Havia um teatro que conseguia pôr 30.000 pessoas. Já faz um tempo. Mas conseguia pôr esse teatro, conseguia pôr 30.000 pessoas. Era uma cidade onde se adorava deuses, estátuas e árvores. Essa era a característica dessa cidade. Era uma cidade que tinha um potencial econômico bom, um potencial turístico, mas também era uma cidade muito distante de Deus. E Jesus vai trazer para essa cidade, vai falar para essa cidade, vai elogiar, vai repreender, vai aconselhar e vai trazer uma promessa para a igreja em Éfeso. O pastor dessa cidade era Timóteo. O pastor dessa cidade era Timóteo. Essa igreja ela foi plantada com Paulo na sua breve visita que Paulo teve na cidade de Éfeso. Paulo implantou a igreja e Paulo teve seus colaboradores para que a igreja pudesse desenvolver. Nós vimos Priscila, Áquila e também Apolo foram colaboradores de Paulo para o crescimento da igreja na cidade de Éfeso. E depois Paulo, ele voltou e ficou um período de 3 anos ministrando ali naquele lugar, naquela cidade, e coisas maravilhosas Deus foi operando por esse período que Paulo estava lá. Os irmãos foram se fortalecendo na fé, buscavam a Deus com todo o fervor do coração e Paulo foi instruído. E Paulo, se despedindo dos irmãos lá na cidade de Éfeso, ele chamou os presbitérios para eles continuar vigilantes, protegendo as ovelhas daqueles que se vestiam de ovelhas, mas no fundo eram lobos. Então Paulo vai chamar a atenção sobre os falsos profetas, que eles deveriam proteger essas ovelhas dos lobos, dos falsos profetas. E também, quando Paulo esteve na prisão, ele escreveu à igreja de Éfeso para que eles pudessem viver unidos na fé, num pleno conhecimento do Filho de Deus, capacitados na maturidade, porque muitos iriam se levantar para ensinar doutrinas contrárias
daquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê no livro de Efésios, no capítulo 5, nos versos 6, vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Então é uma orientação que Paulo escreve aos irmãos na cidade de Efésios a terem um discernimento teológico, a se manterem firmes naquilo que era a fé, naquilo que era o ensino do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, este é o elogio que Jesus inicia para a igreja em Éfeso. Um dos elogios que nós vemos que Jesus está colocando para essa igreja era uma igreja ortodoxa, uma igreja fiel na doutrina. Eles foram instruídos pelo Paulo, os colaboradores de Paulo, tinha ali um pastor, filho de Paulo na fé, e essa igreja, ela permaneceu nos ensinos. Nós vimos que haviam ali algumas práticas no meio dessa cidade. Nós vimos as práticas dos nicolaítas ali naquele lugar. Essas práticas que vertiam em comer alimentos de sacrifício a ídolos, para essas pessoas elas praticavam. E esse grupo tentou infiltrar dentro da igreja primitiva, tentou estar lá dentro da igreja primitiva e procuravam trazer ensinos contrários da palavra de Deus. Estavam sendo perseguidos por aquilo que era a doutrina sã. Essas pessoas vinham, traziam seus ensinos lá. O outro ensino era a questão da imoralidade sexual por meio desse grupo. Era o que você cometer adultério. Era o que você fazer o sexo antes do casamento. A prostituição. Era um grupo que não ensinava aquilo que era bíblico. Mas mesmo no meio de todo esse cenário, eles permaneceram firmes no ensinamento. Eles permaneceram firmes naquilo que é a doutrina sã. E esse é um dos elogios que o Senhor Jesus Cristo traz para a igreja aqui na cidade de Efésio. Esse é um dos elogios que Jesus traz. Mas também tem a outra questão da perseguição que você vê aqui, é a perseguição econômica. Os crentes, uma das grandes coisas, ou um dos grandes meios de rendimento que acontecia dentro da cidade de Efésios era o turismo. E os templos que haviam lá, como o templo, nós vimos aqui o templo da Diana, essa deusa da fertilidade, era um templo grande, construído de ouro, com certeza iria atrair pessoas para poder visitar e fazer turismo. E essa era uma fonte de rendimento, era uma fonte financeira. E os crentes tinham que se abdicar de todas essas fontes financeiras, permanecendo fiel em Jesus Cristo. Então vemos que é um período difícil para os irmãos que ali estão, os irmãos que se encontram em termos de um confronto doutrinário, em termos de um confronto financeiro, mas eles não se deixaram levar com esse grupo herético que estavam ensinando coisas diferentes da palavra de Deus, ensinos que não tinham nada a ver com a Bíblia. E Jesus vem, Jesus fala e elogia a essa igreja em permanecer firme naquilo que é a palavra, em permanecer firme na doutrina sã. Esse é um dos pontos que juntos podemos aprender. Esse é um dos grandes pontos que nós podemos aprender. A palavra diz que eles não suportavam com o quê? Com a mentira. Eles desmascaravam os mentirosos, porque eles mantinham a palavra do Senhor. Mantinham-se sempre naquilo que é a doutrina sã. Hoje, esse é um dos grandes desafios, meu querido. Um dos grandes desafios, meu amado irmão. Um grande problema que nós encontramos hoje na igreja. Dentro da igreja, eu sei que você vai concordar comigo. Repara,
Jesus está elogiando essa igreja. Está elogiando por quê? Porque havia ali grandes milagres que estavam acontecendo, pessoas caindo de qualquer maneira. Não. Jesus começa a elogiar porque era uma igreja bem assentada. Era uma igreja que tinha uma doutrina sólida, sabiam, caminhavam dentro da palavra e não se deixavam levar, não se deixavam se misturar, permaneciam firmes no Senhor. Hoje, o que nós reparamos um pouco por todos os lados, as pessoas buscam de experiência e não da verdade. As pessoas gostam de experiências e não a verdade. Hoje, as pessoas não querem pensar, querem sentir. Porque para poder ter uma doutrina sã, vai nos requerer nós pensarmos, ler, analisar. Hoje as pessoas não querem isso. As pessoas querem sentir, ter um sentimento. Elas não querem doutrina, elas querem sentir. Parece que o Espírito Santo, às vezes nós vamos dizer assim, parece que quando o Espírito Santo toma a pessoa entra naquilo que chama-se êxtase, né? E já não pensa mais, está voando de qualquer maneira. Não é bem assim. Deus é ordem. A fé, ela também é racional. Não vamos fazer coisas de malucos, como nós temos assistido nos nossos dias. Não vamos fazer isso. Coisas de maluco, como nós temos visto, pessoas, às vezes, com um sentimento de querer se tornar, acho que algumas pessoas já viram diversos vídeos, pessoas se manifestando como cobras, pessoas se manifestando como... Esse é um sentimento que você quer, porque biblicamente você não encontra isso. Você não encontra isso, biblicamente. Então não é sentir, mas sim é saber que essa é a doutrina certa, essa é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. As pessoas hoje, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Ninguém está preocupado com a cruz. Todos querem testemunhos que, uau, está a acontecer isso. Mas ninguém quer o sacrifício, porque a cruz nos remete à obediência e sacrifício a Jesus Cristo. Uma vez eu escutava uma pessoa, assim, uma pessoa que eu tenho muito respeito, grande homem de Deus, falando, e numa dessas igrejas que opera milagre, essa pessoa disse que estava assistindo um programa na televisão, e as pessoas, era a hora do testemunho, porque às vezes essas igrejas de testemunhos eletrizantes, eles gostam muito de dar horas e horas, em vez de se ministrar a palavra, horas e horas daquilo que são os ganhos. E aí estava-se assistindo esse determinado programa, essa pessoa estava assistindo esse determinado programa, e a pessoa vinha um por um para poder dar o testemunho. Aí aparece uma pessoa e dá testemunho. Oh, mas Deus me abençoou com uma casa. Amém. Dê a glória a Deus. Glória a Deus. Aí vinha outra. Eu estava com problema de saúde e Deus me abençoou e hoje eu estou bem de saúde. Dê a glória a Deus. Glória a Deus. Aí veio, talvez não tinha dinheiro no banco, agora eu já tenho dinheiro no banco, dê a glórias a Deus, glória a Deus. Então a pessoa disse que, quando estava assistindo, veio lá uma velha, já de idade, disse, glória a Deus, pastor, Jesus me salvou. E o pastor dizia, amém, irmão, amém, irmã. E depois, ela só dizia, Jesus me salvou. Aí o pastor dizia, e depois? Ela só dizia, Jesus me salvou. Porque qual é a ideia que se tem? Não é acerca da salvação, mas sim é acerca das bênçãos, às vezes, que nós vamos recebendo ali. Então preste bem atenção, que hoje, infelizmente, a igreja ela se verte
muito nesses testemunhos eletrizantes. A igreja, ela se verte muito mais num sentimento ao invés daquilo que é a doutrina sã. Hoje nós temos um grande problema dentro da igreja. Eu não estou dizendo que naqueles tempos não tinham, mas esse é o nosso tempo. Como nós vemos quando Jesus está falando, Jesus fala do passado, Jesus fala do presente e Jesus fala também para o futuro. Então nós, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que reparar o nosso tempo, o ser igreja nesses dias. Se Jesus viesse para nós como igreja e pudesse reparar, traria esse elogio de pessoas que vivem na doutrina sã, de pessoas que estão firmadas na fé e procuram de uma forma ortodoxa andar naquilo que são os preceitos de Deus, estudar os preceitos de Deus e viver da maneira que agrada a Deus. Essa é uma pergunta que eu e você temos que responder como a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Elas não querem a Deus, elas querem a bênção de Deus. Verdade ou não é verdade? Pessoas hoje vão para a igreja não porque querem conhecer a Deus, porque conhecer a Deus vai requerer o quê? Obediência e sacrifício. Então as pessoas não querem hoje conhecer a Deus, as pessoas hoje querem os benefícios, as bênçãos de Deus. Infelizmente é isso que nós encontramos. Isso é diferente daquilo que é a igreja em Efésio. A igreja em Efésio, ela permaneceu firme na palavra contra todas as ondas que surgiram. Hoje, qualquer onda de ensino, qualquer heresia que vier, se alguém soprar no microfone, toda a gente está soprando no microfone. Se alguém tem um casaco que diz que tem unção, toda a gente está fazendo unção, entre aspas, de casaco. Se alguém diz que tem unção de Kung Fu, porque eu já vi aí uns vídeos que se diz que tem unção de Kung Fu, toda a gente está fazendo isso. Essas ondas que distraem o povo de Deus da palavra. Distrai o povo de Deus da palavra, distrai o povo de Deus em caminhar firmemente naquilo que é a doutrina sã. E nós precisamos, meus amados, precisamos refletir juntos, precisamos analisar juntos, porque eu sei que essa palavra ela é atual. Jesus está falando para a igreja em Efésio, mas também Jesus está falando para nós nos dias de hoje. Será que haverá esse elogio da parte do Senhor Jesus Cristo para conosco como a igreja? Uma igreja que superou provação, superou heresias, manteve-se firme na palavra. Será? É uma bela reflexão, uma vez que nós fomos chamados para poder ir anunciar a palavra do Senhor. Temos que ter cuidado, irmãos. Jesus, ele chama a atenção lá em Mateus, no capítulo 7, nos versos 15. Ele vai advertir que precisamos ter cuidado com quem? Com os falsos profetas, que aparecem vestidos de ovelhas, enquanto no fundo são lobos. Nós precisamos ter o cuidado disso. Nós precisamos ser essa igreja que é distinguido em permanecer fielmente na doutrina sã, não que se deixa levar na emoção. Esta igreja lá em Efésios era uma igreja que não era apenas teórica, mas também ela agia, ali se colocava em prática os ensinamentos que estavam sendo ditos ali. Os crentes, eles estavam engajados, não eram meros espectadores. Hoje vemos, às vezes, até na igreja, espectadores, mas em Efésios eles não eram meros espectadores, mas eram colaboradores da obra. Jesus diz que conhecia o trabalho deles. Eles eram perseverantes no trabalho do Senhor. Jesus conhecia. E é isso. Nós precisamos nos dedicar na obra do Senhor. Se fomos comissionados para poder ir, Jesus nos chamou, então nós precisamos ser colaboradores dedicados, não espectadores
meramente, mas pessoas que se entregam à obra do Senhor e a gente possa colaborar anunciando, proclamando a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, uma das coisas que se verifica dentro da igreja, porque havia essa capacidade da igreja permanecer e sofrer por causa do Evangelho em Efésios, hoje nós verificamos que a igreja já não se verifica essa capacidade em poder sofrer pelo Evangelho. Hoje nós preferimos até ser reconhecido pelo mundo ao invés de Cristo. Não tem sido assim? Nós trocamos o Evangelho para que o mundo possa nos dar crédito, para que o mundo a gente possa se aliar com o mundo. Diferente dessa igreja, perseguida em tudo, permaneceu firme em Jesus Cristo. Hoje, nós vemos às vezes uma igreja com falta ou perdendo a capacidade de denunciar o pecado. Quando estávamos a falar, uma das influências daquele grupo é que as pessoas, aquele grupo herético em Efésios, havia essa influência de poderem viver na imoralidade sexual. Eu tenho deparado hoje que muitos crentes, mas muitos crentes mesmo, quando são repreendidos, disciplinados por causa dos seus pecados, eles saem de uma congregação para outra congregação. Estão a viver na imoralidade sexual, foram repreendidos por aquela causa. Você há de ver que eles conseguem ir para outra congregação e permanecerem vivendo daquela maneira. É triste isso. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos denunciar. E os pastores e os líderes recebem a culpa disso. Porque nós, como líderes, nós, como pastores, fomos chamados para poder cuidar o rebanho do Senhor. Nós não somos mercenários, a não ser que nós não somos mercenários. Nós somos pastores, servos, ao serviço do Mestre. Então essas coisas precisam ser repreendidas. Pese embora que elas precisam ser repreendidas com amor. Não abraçar o pecado, mas sim repreender com amor. Então, essa é a primeira parte que nós vemos o elogio de Jesus Cristo por esses irmãos serem firmes na doutrina e não se deixarem levar, seja ela por qualquer circunstância, mantiveram-se sempre firmes. O segundo que Jesus toca e se dirige à igreja é reprovação. Apesar da igreja de Efésios demonstrar ser uma congregação ortodoxa, perseverante e aqui anda em zelo, foi identificado um erro que se diga de passagem que é gravíssimo. Qual era esse erro? Carecia de amor. Eles perderam o seu primeiro amor. Esfriou o seu primeiro amor. Eu quero abrir aqui, meus amados, nessa repreensão que Jesus está fazendo para a igreja em Efésio. Eu quero abrir aqui duas possibilidades. Porque há estudos que, quando toca essa questão de primeiro amor, verte-se mais no amor que nós demonstramos com os irmãos. Mas eu quero trazer nessa perspectiva com os irmãos, mas também quero trazer na perspectiva com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Primeiro, talvez, não sei, vamos talvez abrir essa possibilidade. Talvez sendo uma igreja assim, com zelo, uma igreja bem ortodoxa no seu ensinamento, que não compactuava e não deixava espaço para que mentiras, pecados pudessem estar no meio dessa igreja. Talvez eles foram assim, provavelmente eles foram muito severos também nas suas disciplinas. Talvez à medida que cada membro ou um ou outro membro pudesse cair, acho que eles foram muito severos e críticos, acabando destruindo a questão de amor. Às vezes acontece isso, né?
acontece isso, quando nós procuramos de uma maneira assim, muito reta, fazer as coisas, é capaz também o nosso senso, a nossa parte sensível esfriar e nós ficarmos muito naquilo que é a nossa convicção de fé, na nossa doutrina, e não darmos espaço para que o outro possa recuperar. E Paulo fala aos irmãos que eles deveriam se manter unidos na fé, unidos na verdade, demonstrando amor um para com o outro. Podemos abrir essa possibilidade em que esse primeiro amor descrito aqui seja esse amor de irmão para com irmão. Pode também ser em função da rigidez que essa igreja tinha em termos doutrinários, em viver numa doutrina sã. Pode haver essa questão de disciplinar, essa questão de se tentarem manter firmes e não haver assim espaço de demonstração de amor e acabando afastando aqueles que iam caindo sem dar a oportunidade de recuperação, a oportunidade de poder voltar para Deus. Então Jesus vai falando, tem esse aspecto, e alguns estudiosos da teologia colocam que é esse amor de irmãos, mas também tem outra possibilidade que pode ser aqui colocada, que nós vemos no dia após dia, pois às vezes nós defendemos tanta a nossa teologia, nossa fé, nossa convicção, a ponto de morrermos, mas podemos só ter isso e estarmos bem distante de Deus. Tem pessoas que defendem uma teologia sã e têm uma convicção daquilo que elas acreditam, mas estão bem distantes, esfriaram o seu relacionamento com Deus. Já não têm o sentimento de saudades de estar com Jesus. Tem pessoas assim. Eu não sei se é o teu caso, e aqui há uma repreensão que Jesus está fazendo a essa igreja. Apesar de ser uma igreja ortodoxa, apesar de ser uma igreja que permanece firme nos ensinamentos, aqui há um esfriar do amor. Talvez seja esse amor de irmão para com irmão, que também nós podemos encontrar nos dias de hoje. Nós vemos também essa situação e todos nós devemos aprender por isso. Mas isso não quer dizer que as pessoas precisam continuar, se for o caso aqui do pecado, isso não quer dizer que as pessoas precisam continuar vivendo no pecado. Porque há essa tendência de manipulação hoje. Né? Há essa tendência de manipulação. Quando alguém é repreendido por meio do pecado e a pessoa pensa assim, se me repreenderam, não me amam. Não. Uma demonstração do amor é repreensão. Mas onde existe repreensão, existe também a oportunidade dessa pessoa se recompor. Talvez seja por aí que, como aquele que cai, como aquele que está repreendendo, nós precisamos talvez conectar tudo isso. Mas vem aí essa segunda parte, ou essa segunda observação do amor que nós temos para Deus, do amor que nós temos para Jesus. Os fariseus eram pessoas que conheciam a lei, mas estavam distantes de quem? De Deus. Conhecedores, defendiam, acusavam as pessoas, mas elas não viviam, não praticavam. Eram frios por dentro, porque perderam a essência. E nós não queremos ser assim. Nós não queremos ser bons teólogos, bons ortodoxos na doutrina, mas sem amor ao próprio Deus. Nós precisamos amar a Ele. Nós precisamos nos achegar mais e mais ao nosso bom Deus. Aí, Jesus, ao repreender a questão do amor que esses haviam esfriado, a igreja em Efésio, Jesus aqui dá um conselho para essa igreja. Vai dizer, lembra-te de onde caiu. Sabe, não tem como nós nos arrependermos, ou não tinha como a igreja lá em Efésios se arrepender, se não se lembrasse de onde eles caíram, qual foi o erro que eles cometeram. É lógico ou não é lógico? É lógico. É lógico. Pois ninguém se arrepende sem
ver a origem do pecado, sem saber aonde caiu. É lógico. E Jesus vai chamar a atenção a essa igreja. Lembre-te, onde é que começou isso? Como é que começou isso? Também para nós, de uma maneira individual e de uma maneira como igreja. Onde começou isso? Como começou isso? Eu acho que Jesus está chamando a atenção para nós nesses dias. Nós vivemos em dias tão críticos. Esse tempo é um tempo especial. Um tempo que Deus fez para nós como igreja. E como comecei no princípio, nós vemos as táticas que o inimigo tem usado para ver se deixa mais longe, deixa as pessoas mais longe de Deus, promovendo cenários como esses de pandemia, por exemplo. E nós precisamos, como igreja, ficar mais atento. E um dos aspectos é esse. Imagine se nós somos uma igreja que o primeiro amor arrefeceu. Onde nós caímos? Vamos pensar juntos, vamos orar juntos, lembrar desse momento. Depois vamos fazer o quê? Se arrepender e para voltarmos à nossa prática. Antes de nós cairmos. Jesus traz esse conselho. Eu sei que Jesus também está trazendo conselho para a sua vida. Eu iria levar de uma forma também individual. Talvez você não está a viver uma vida séria com Deus. Você não está a viver uma vida que glorifica a Deus. Talvez uma vida de adultério, apostasia, prostituição de uma maneira geral, imoralidade sexual, todo tipo de sujidade, corrupção, todo tipo. Você talvez, uma das coisas que você está vivendo, mentira. Lembre-te onde começou isso. Lembre-te. Porque você tem como se arrepender e voltar para Deus. E voltar ao seu primeiro amor. Amém? E por último, nós temos aqui a promessa. Nosso Deus sempre promete. Esse é o coração de Deus. Nós vemos aqui, nós vemos a promessa, que é o último ponto. Deus vai dizer assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Desde que Adão pecou, o coração de Deus é que o homem entra, seja restaurado e entra em intimidade com Ele. Não só para agora, mas eternamente. Esse é o coração, essa é a promessa. Jesus está voltando. E se Ele está voltando, quem Jesus vem levar? Quem Jesus vem levar? A sua igreja, a noiva, que vai estar com Ele eternamente. Então esta promessa, a promessa de Jesus não são das coisas materiais. Amém? As promessas de Jesus não são das coisas materiais, não. É que às vezes nós ficamos tão focados nas coisas materiais que recebemos, tão focadas nas coisas materiais que recebemos, e nos esquecemos. Lembre-se da promessa do Senhor. A promessa do Senhor não são com coisas materiais, mas a promessa do Senhor é eterna. Amém? Que nós, como igreja dele, se andarmos da maneira como Ele pretende, da maneira como Ele quer, nós vamos fazer o quê? Vamos nos alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós iremos viver com Ele eternamente. Eternamente. Esse é o coração de Jesus. Esse é o desejo que Jesus tem
para a sua igreja, para você, para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu oro que ao caminharmos nessa série, sabendo que você e eu fomos comissionados para anunciar a boa nova, vamos aprender por meio dessas igrejas. Vamos ouvir o que Jesus está falando para cada uma delas. Quais são as características específicas de cada uma dessas igrejas? Quais são os fortes, quais são as fraquezas que cada uma delas tem? E a gente possa aprender como a igreja do Senhor Jesus Cristo, acreditando que Jesus está nos a chamar para tempos como esses, tempos de pandemia, tempos que o inimigo está usando várias táticas para esfriar a fé. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela está viva e ela vai marcar a diferença nesses dias. E nós precisamos sim aprender para que a gente anuncie Cristo, até esperando a vinda dele, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar consigo, deixar para você e deixar também para mim nessa manhã, começando essa cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, começando hoje com a igreja em Efésio. E nós aprendemos dessa igreja e nós vamos tirar aquilo que é do bom dessa igreja e ver aquilo que é do negativo dentro dos nossos dias hoje, para que a gente possa caminhar para a honra e para a glória do próprio Deus. Que Deus abençoe a você, orando que Deus vai fazendo coisas tremendas sobre a sua vida, Deus vai instruir a sua vida, Deus vai ajudar você a caminhar na retidão, na palavra e a ser bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, queremos te agradecer essa manhã pela sua palavra. Pedimos, ó Deus, que fale para a sua igreja no mundo inteiro. Sabemos as lutas que nós vivemos hoje, mas Senhor, fale para a sua igreja. Trabalhe na vida da sua igreja. Derrama o seu Espírito, Senhor, na vida da sua igreja hoje. Que seja uma igreja viva, uma igreja fixada na palavra, uma igreja cheia de amor, que reflete a sua imagem, Senhor Jesus. Nós queremos tudo deixar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amado irmão da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da 2ª esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração.